Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Gama e esse é o nosso primeiro vídeo da playlist CFO-EMA. E no meu canal eu criei várias playlists, tá, de CFO-EMA. E em cada playlist você vai ter o ano da prova que foi aplicada. Mas não esqueça que se a prova, por exemplo, for PAS 2019, essa prova não foi aplicada no ano de 2019, foi aplicada no ano de 2018 para você ingressar no curso no ano de 2019. E nessas playlists eu vou estar sempre resolvendo questões da primeira etapa e questões da segunda etapa. E esse vídeo é para resolver a quarta questão do PAS 2019, que foi uma questão de função do segundo grau, tá? Então eu vou colocar alguns segundos essa questão aí para vocês no vídeo. Vocês vão pausar o vídeo, ler a questão, tenta resolver antes, tá? Depois você volta aqui e vê como foi meu raciocínio. Vamos lá? A questão diz que durante a Copa do Mundo de Futebol da Rússia, por diversas vezes, as redes televisivas mostraram a trajetória feita pela bola durante o chute. Suponha as seguintes condições: que um jogador esteja a uma distância de 40 metros do seu companheiro de time e exatamente no meio deles há um jogador do time adversário. A bola estava a 4 metros acima do chão quando passou pelo jogador adversário, pelo jogador que estava no meio, tá? Ela passou a uma altura de 4 metros. Essas condições estão ilustradas na figura a seguir. Vamos já desenhar a figura. Determine a equação da parábola que descreve a trajetória dessa bola. É uma questão maldosa, porque o aluno que está se preparando para a prova da UEMA, para principalmente o curso CFO, ele sabe que essa pergunta sobre a equação de parábola, esse termo equação de parábola é mais usado na parte de geometria analítica, quando ele está estudando as cônicas, né? Nas cônicas sempre aparece pedindo a equação da parábola. E o aluno acaba confundindo, achando que ele tem que ir pela forma cônica, pela equação da cônica. Só que a forma polinomial também é a equação da parábola. A forma fatorada também é a equação da parábola. Todas são equações da parábola, cada uma na sua forma. Perfeito? Então, como é que eu sei que não era para fazer pela equação da cônica, professor? Porque em nenhum momento aqui ele te deu o parâmetro, tá? Ele não te deu o parâmetro, que é a distância da reta diretriz até o foco. Se não foi dada essa informação, eu não vou usar aqui a equação da cônica. E eu vou mostrar para vocês, por alguns segundos, tá? Como foi a resolução de uma aluna minha. Ela passou na prova e acertou 5 questões de matemática, das 6, tá? Ela só errou essa. Porque justamente por esse detalhe, né? Quando pediu a equação da parábola, ela achou que era para aplicar a equação da cônica, senão ela teria fechado a prova. E qual foi o erro dela, professor? Vou botar alguns segundos, vocês vão ver qual foi a aplicação da equação que ela fez. Vamos lá? Ok? Então vocês viram que ela fez o quê? Ela aplicou a equação da cônica. Ela pegou x menos x do vértice ao quadrado igual a menos, porque a concavidade está voltada para baixo, dobro do parâmetro multiplicado com y menos y do vértice. Onde essa distância P, ela confundiu com essa altura que ele dava, né? Que é justamente aí a altura que a bola estava passando no momento que estava em cima do adversário, tá? Então essa informação aí, em nenhum momento a questão diz que é o parâmetro, galerinha. Então infelizmente aí ela confundiu, mas realmente dá para confundir quando ele pede a equação da parábola. Mas todas essas representações são equações de parábola, tá? Mesmo sendo a forma polinomial, a forma fatorada, a forma canônica, todas elas representam a equação da parábola, tudo bem? Então, a resolução que eu vou aplicar, se você não entender a aplicação, no final do vídeo vai ter um link, uma imagem, que na realidade é um link que vai te direcionar para outro vídeo, explicando sobre essa análise que você vai fazer da função, da forma polinomial, dependendo da posição que você colocou o seu eixo y, tá? Quando você adota ali o plano cartesiano, então dependendo de onde você coloca esse plano cartesiano, a posição que você escolheu para ele, você vai adotar uma equação com uma certa característica.
Nesse caso aqui já ficou bem determinado porque ele já diz onde é o zero, tá? Então, se ele já fala onde é o zero, já sei qual é a posição que vai ficar o plano cartesiano. Mas no final do vídeo você vai ter um outro vídeo que vai te ajudar a entender melhor ainda essa situação. Já pensou se na próxima prova cai o segundo caso? Esse aqui eu considero como sendo o primeiro caso da minha aula, tá? Que é quando você chega na prova e ele já te dá o arco de parábola. Quando ele te dá o arco de parábola, geralmente nas minhas aulas eu trato como 2 casos, tá? E esse aqui é o primeiro caso. No final, clica nesse vídeo. Então vamos para a resolução. Eu preferi não desenhar a pessoa que está aqui, embaixo do vértice, e o companheiro dele de equipe, tá? Que está aqui no final. Porque o que me interessa é só realmente a parábola, tá? E na descrição do vídeo você clica lá no link que você vai baixar essa questão, tá bom? Professor, ele não deu o plano cartesiano. O que eu faço? Eu vou adotar o plano cartesiano. Mas ali ele já adotou 0 metros, tá? Como se ele estivesse me mostrando que ali é a origem, tá bom? Um outro aluno meu, que acertou a questão, ele considerou que o eixo Y estava aqui no vértice, tá? Ele traçou o eixo Y passando no vértice e aplicou a forma fatorada, adotando aqui e aqui como sendo as raízes, tá? Também foi aceito. Então você pode aplicar a forma fatorada ou a forma parcelada. Talvez num outro vídeo eu aplique a forma que ele adotou. Vamos lá? Professor, se ali ele disse que é 0, você vai colocar o eixo Y passando ali? Com certeza. Vamos para cá? Adotei ali meu eixo das ordenadas, tá? O eixo Y. E eu sei que essa parábola, existe uma forma parcelada para ela. E a forma polinomial, né? Que também é conhecida como forma parcelada, é do tipo y igual a de x ao quadrado mais b de x mais c. Tá? Observa como eu comecei. Eu já comecei adotando a equação. Eu acho muito estranho quando alguns professores afirmam que você tem que descrever alguma coisa, a etapa que você está resolvendo. Em outros vídeos, quando eu for resolver outras questões de alguns alunos que pediram o espelho da prova e me deram essa prova, tá? Que já foi corrigida, e as questões que eles acertaram, vocês vão ver, né, quando eu postar para vocês, que a resolução tem só a equação, substituindo os valores nessa equação, e está lá a nota máxima, que é a nota 1. Tá? Você sabe que quem está corrigindo pode adotar frações de 0,25 para vocês na hora da correção da prova, tá? Vocês vão ver que meus alunos que conquistaram essa vaga no curso de CFO, as provas deles, as questões que eles acertaram, fizeram uma resolução simples. Simplesmente adotaram a equação, substituíram os valores e acertaram a questão, tá bom? Então, em algumas questões que eu for resolver, vocês vão ver esses detalhes, tá? Porque o aluno, às vezes, chega no meu curso desesperado, como se tivesse que aprender uma nova física, como se tivesse que aprender uma nova matemática, tá? Mas não, basta você aplicar a resolução correta, tá? Vamos lá. Professor, esses coeficientes A, B e C, dá para determinar pela parábola? Se você lembrar que o C é o ponto que a parábola toca no eixo Y, você já tem o valor de C, que vale 0. Tá? Eu estou considerando aqui a origem. Então, esse valor é 0 para o eixo X e é 0 também para o eixo Y. Então, nós temos aqui a nossa origem, que é 0, 0. É 0 para os dois eixos, tá? Então, já sei que C vale 0. Prontinho, ficamos com a nossa equação, a de x ao quadrado mais b de x mais c. E eu vou tirar aqui do gráfico, para a gente começar ali a ter mais espaço para a resolução, eu vou tirar do gráfico aqui nossos pares ordenados, tá? Que são informações importantes para a gente resolver por um sistema, tá ok? E vamos montar um sistema contendo A e B. Só tem essa forma de resolver, professor? Não, você pode fazer também pela forma fatorada, bem interessante também. Vamos lá? Os pares ordenados que eu vou usar,
Eu vou adotar aqui um ponto A, para ficar mais organizado, tá? E vou adotar aqui um ponto B, A e B. O ponto A tem que coordenadas, professor? 40 para x, mas ele está aqui numa altura de y0, tá? Num patamar 0 do y, então ele tem coordenadas 40, tá bom? E o y dele é 0. O ponto B, professor? O ponto B vai ter que coordenadas, vamos lá? O ponto B tem x igual a 20 e tem y igual a 4. Pronto. São essas informações que eu preciso tirar do gráfico, então eu não preciso mais desse gráfico. Para a gente ter mais espaço, vamos lá apagar o gráfico. Essas são nossas informações, tá? Que quando x for 40, o y é 0. E que quando x for 20, o y é 4. Tiramos isso do nosso gráfico. Vamos continuar? Por que eu estou organizando dessa forma? Porque por mais que eu chegue para o aluno e fale para ele que não precisa de todo esse enfeite na resolução, mesmo assim ele fica com medo. E ele prefere organizar a resolução dele. Então vamos fazer isso, tá? Adotando então o ponto A de coordenadas 40 e 0. Professor, ficaria como nossa equação? O y é 0. O A, não sei, porque se eu encontrar o valor de A e o valor de B, eu com certeza terei a equação da parábola. Lembre que mesmo que o processo seja longo, tá? Na UEMA, segunda etapa, você tem tempo, galerinha. Você tem 6 questões de uma matéria, tem 6 questões da outra e a redação, tá bom? O A vezes x ao quadrado, x é 40, então fica 40 ao quadrado. Mais B vezes x. B vezes x, que é 40. Olha só o que nós encontramos. Professor, eu posso simplificar essa equação por 40? Pode. Eu já vou considerar esse aqui como sendo o primeiro membro, tá bom? 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Como assim, professor? 40 ao quadrado é um produto do 40 por ele mesmo. A base aparece 2 vezes. Então, quando você simplifica por 40, um 40 some. Você simplifica cortando esse 40, tá? Professor, então ficaria quanto? 40 vezes 40 dividido por 40 sobra um 40. 40 vezes A. Claro que aqui eu vou voltar com o 40 ao quadrado. Mais B vezes 40 dividido por 40. 40, 40, corta. Vai sobrar só quem? Só o B. E isso é igual a quem, professor? Igual a 0. Você pode guardar a equação desta forma, para usar o método da adição, ou você pode usar a substituição, isolando o valor de B. Então, B será igual, jogo 40 para o outro membro, vai ficar menos 40. Então, se você vai escolher o método da adição ou da substituição, tanto faz, tá? E agora eu vou adotar o ponto B, ok? Y vale 4 para esse ponto, tá? A, não sei. X ao quadrado é 20 ao quadrado. Mais B vezes X. X é 20. Então, fica B vezes X, fica 20B. Prontinho. Professor, posso simplificar aí por 4? Pode. Não tem problema, tá? Pode simplificar por 4 aí, porque tem 4 aqui, né? Mas não vamos mexer agora, não. Isso implica que 4 é igual 20 ao quadrado é 400. Mais 20B. Só que o B eu já sei o valor, que é menos 40A. Já posso fazer a substituição, tá? Então vai ficar
mais 20, vezes B, que é menos 40 vezes A. Então, implica que o nosso 400A, aqui vai ficar menos, porque ó, mais com menos dá menos, né? Então, vai ficar 400A menos 2 vezes 4 dá 8, acrescenta aqueles dois zeros, né? Fica menos 800 vezes A. Tudo isso é igual a quem? Ó? A 4. Só mas o senhor mudou de membro aí, parece que não mudou de sinal, é porque você mudou todo mundo de membro. É como se você tivesse x igual a y e agora chamasse o y de x. Se x é igual a y, significa que y é igual a x. Você não precisou nem mudar de sinal. Ó. O y mudou de membro, mudou, não mudou de sinal. X mudou de membro, mudou, não precisou mudar de sinal. Mas se eu mudasse o sinal, se você multiplicar por menos 1, você vai ver que volta a ficarem positivos, tá? Então não é preciso. 400A menos 800A vai dar negativo, né? Dá menos menos 400A igual a 4. Implica dizer, então, que A é igual 4 dividido por menos 400. Eu tive professores, na época, que eu fui fazer o vestibular, que até essa igualdade aqui, eles falaram que na segunda etapa, se você não colocar essa barra da fração na mesma altura da igualdade, você perde ponto. É fácil falar, difícil é provar. Okay? Então, quando eu falo alguma coisa, afirmar alguma coisa para vocês, é porque eu tenho a prova física. Tá? E em alguns vídeos eu vou lá e coloco essa prova física para vocês. Tá bom? Simplificando por 4 em cima e por 4 embaixo, nós vamos ter o valor desse coeficiente, que vai ser 1 dividido 400 por 4 dá 100. Professor, mas tem um joguinho de sinal bem aqui, né? Positivo e negativo, mais com menos dá menos, né? Então, professor, nós encontramos o valor desse coeficiente A, tá bom? Que ele vai ser igual a menos 1 sobre 100. Encontramos a equação dessa parábola, professor, pelo menos na forma, né, parcelada, que é a função polinomial do primeiro grau, tá? Professor, mas tirar o polinômio do edital. Se você for no edital, tem lá função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Resposta: y a de x ao quadrado o a é menos 1 sobre 100. B é menos 40 vezes a. O a nós já encontramos. Tá faltando encontrar o b, professor. E aí? Vamos lá? Aqui eu vou só tomar um espaçozinho aqui de calcular o b, tá bom? O a menos 1 por 100 e o b menos 40a. Corta esse zerinho, menos com menos dá mais. Então, o nosso b, para ficar aqui juntinho aqui com a, vai ficar positivo. E aqui 4 e 10. Se eu simplificar por 2 em cima, 2 embaixo, vai ficar 2/5. Vamos voltar aqui. Já sei que é um valor de b. E b vale 2/5 de x. Espero que vocês tenham compreendido. E quando eu colocar na playlist CFE-UEMA 2019, talvez tenha lá quarta questão 2019, o vídeo 1,
que é esse, e vai ter quarta questão, 2019, vídeo 2, que vai ser o segundo modo de resolução, usando a forma fatorada, como um dos meus alunos aplicou e foi considerado uma questão certa. E obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.